que a gente vai discutir também é sobre essa polarização que está assumindo cada vez mais uma proporção perigosíssima. Essa polarização direita, esquerda, que está levando muita gente à morte, como aconteceu dias atrás e continua acontecendo, não apenas no Brasil, mas aconteceu, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Para falar sobre esses e outros assuntos, eu recebo mais uma vez dois convidados, porque a linha do programa, que sempre foi aberta, né, para entrevistas, debates e outras coisas mais, o programa agora está concentrado muito mais em opiniões, em abrir espaço para você que está em casa participar e dar a sua opinião, e também os nossos convidados aqui no estúdio, que vêm para dar opinião, eventualmente um ou outro bom debate, como imagino, e tenho certeza e torço, né, para que aconteça hoje o bom debate, porque estão aqui representando esses dois alinhamentos políticos, né? Direita e esquerda. Eu acho que está muito batido esse negócio de direita e esquerda, mas enfim, é ali que está a polarização e a gente não pode desconhecer. Eu recebo dois convidados, um de um lado, outro de outro. Começo apresentando pelo presidente do Detran, hoje, mas ele que já foi deputado federal, e é vice-presidente estadual do União Brasil, que está ligado ao progressista, hoje é a Federação União Progressista, delegado Valdir Soares. Boa noite, delegado. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que nos assistem. Obrigado por ter vindo e colaborando assim para que a gente possa ter um contraponto aqui no programa, até porque do outro lado aqui da mesa, à minha esquerda, está ele, que também é notoriamente de esquerda. Ele que é do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, já foi militante, já pegou em armas, aquela coisa toda. Euler Ivo, que foi, inclusive, vereador aqui em Goiânia. Tudo bem? Vou tratá-lo por vereador, pode ser? Claro. Tudo bem, vereador? Boa noite. Boa noite, Paulo. Eu cumprimento os seus telespectadores e cumprimento o seu programa, né? E a toda Goiânia, em nome do Partido do Bem Comum, Partido dos Comunistas. Comunista. Teve uma época em que não se podia se assumir como guardiado e bem saudado pelo presidente Lula, quando o nomeou como ministro do STF. Mas vamos lá. Você, telespectador, seja de direita, de esquerda, de centro, seja do que você quiser, mas eu convido você a participar do programa e mandar sua pergunta para os nossos convidados através do nosso WhatsApp, 98200-3223. 9, está aí na parte de baixo da tela do vídeo, 98200-3223. Por favor, coloque seu nome e onde você mora no início da mensagem para a gente ganhar tempo e poder, com isso, atender mais telespectadores. Você pode também mandar sua mensagem através do YouTube. Sim, a TV Brasil Central tem um canal no YouTube que já está aparecendo também aí, @TV Brasil Central, e você manda a sua mensagem, coloque também seu nome onde você mora e assista ao mesmo tempo o programa. Você vai assistindo, mandando mensagem e a gente vai correndo aqui para registrar. Tá bom? Lembrando que esse programa é resultado de uma parceria entre a TV Brasil Central e a TV Assembleia Legislativa. As duas emissoras transmitindo juntas esse programa, tá certo? Assim como outros também. Fique ligado que a gente já está no ar e o Boa Noite Goiás volta rapidinho para te ouvir e ouvir os nossos convidados aqui no estúdio. Fique ligado. Muito bem, apresentados os nossos dois convidados aqui no estúdio, Euler Ivo, que foi vereador por quantas vezes? Eu fui 26 anos vereador em Goiânia. Só isso? 6 mandatos. 6 mandatos como vereador aqui em Goiânia. Ele que era o PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Euler Ivo. Também está aqui o delegado Valdir, que é Valdir Soares, presidente do Detran, hoje, mas que é vice-presidente estadual no União Brasil, que faz parte agora da Federação União Progressista. A gente, lá na frente, delegado, a gente vai falar sobre coisas ligadas ao seu partido, tá bem? Tranquilo, à disposição. Mas vamos falar agora de uma coisa que está preocupando muita gente, né? Afinal de contas, mais uma morte, mais um assassinato que acontece aqui no Brasil, e dessa vez foi o ex-delegado da Polícia Civil, Rui Ferraz Fonte, foi assassinado a tiros nessa segunda-feira em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Ele já ocupou os principais cargos dentro da corporação, ganhou notoriedade ao enfrentar a facção criminosa Primeiro Comando da capital. Você vê imagens desse carro, uma Hilux, que perseguia o delegado e ele tentando escapulir, só que no cruzamento ele acabou achando 2 ônibus pela frente e os integrantes dessa quadrilha, que não se pode dizer ainda com segurança nesse momento que são do PCC ou não, tudo indica que sim, até porque ele era o grande inimigo do PCC desde sempre, desde o início dos anos 2000,
mas o pessoal desce, executa o ex-delegado, que hoje estava, que até ontem estava sendo secretário de administração em Praia Grande, lá no litoral de São Paulo, ali pertinho de Santos, e aconteceu essa barbárie que você vai ver aí agora. Enquanto um dos elementos faz a segurança do local, para que ninguém se aproxime, os outros vão até o carro onde estava o ex-delegado e o executam. O senhor não concorda com a palavra executar por quê? Porque é o seguinte, execução significa que você tem que ter um julgamento. Então, aí a empresa fala, ele foi executado, ele foi assassinado, não é executado. Se falar executado, nós estamos reconhecendo o direito de quem matou ele, de ter julgado ele. Não tem, ele foi assassinado. Isso aqui é. Delegado Valdir, que conhece bem, né, esse linguajar, foi executado ou foi assassinado? Ou os dois? Ele foi praticado um assassinato onde ele foi executado friamente, né, com extrema violência. Então eu diria para você, primeiro eu gostaria de prestar minha solidariedade à família do Dr. Ivo, um maior especialista do Brasil de investigação do PCC, ao primeiro delegado... Dr. Rui. Dr. Rui. Primeiro delegado que começou a investigar e tinha todas as raízes do PCC. E minha solidariedade a toda a família policial brasileira. E mexeu com um, mexeu com todos. Em que sentido? Que isso não vai ficar barato. Como? Daqui de Goiás, o senhor poderia fazer o quê? Vamos aguardar que nós teremos notícias em São Paulo, no restante do Brasil. Nós estamos num momento hoje, Paulo, onde o país está... nós vivemos um narco-estado. Onde não apenas essa facção, mas outras facções atuam em todo o país, na América do Sul. Então, diria para você que vivemos um momento muito crítico no nosso país. Que seria matar ou morrer? Hoje, quando você executa do principal investigador de uma facção, e outro dia estava na relação um promotor de grande evidência em São Paulo, é que se perdeu o respeito pelo Estado. O Estado brasileiro acabou, ok? Nós entregamos o Estado brasileiro para o narcocrime, que não está apenas nos presídios, ele está em todas as cidades, em todos os locais, e dominam várias atividades. Você viu há poucas semanas, né, ele inserido na principal avenida do Brasil, a Faria Lima, né, em São Paulo. Então, envolvido... Então, quando você percebe isso, é porque o Estado brasileiro faliu em termos de segurança pública. Vamos ver o que diz, então, sobre esse assunto o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é um grande combatente dessas facções criminosas que, na opinião dele, ele concorda com o senhor, estão tomando conta do país. Mas no momento em que o presidente Lula está falando muito em soberania. Vamos ver o que diz Caiado. É chocante. A palavra é essa. Chocante. As facções já haviam definido que ele seria assassinado. Que ponto nós estamos chegando no Brasil? Um cidadão, um delegado, que foi diretor-geral da Polícia Civil, e que havia sido ali ameaçado de morte, como foi. E vocês viram que foi numa verdadeira caçada. Uma caçada. Além de acidentado, que ele bateu o carro na fuga, eles ainda desceram e fizeram questão de metralhá-lo. Então, quer dizer, eu acho que essa é a maior perplexidade do Brasil hoje, é exatamente isso. Quer dizer, as pessoas, de repente, por combater o crime, elas são sentenciadas que serão mortas. E isso é cumprido. E está aí o Estado brasileiro falando de soberania, onde o povo não tem a condição sequer de circular em paz e com segurança no país. A maior perda de soberania está aí, com a invasão das facções, e o Estado do crime hoje é maior do que o Estado de direito. Não em Goiás. Aqui em Goiás, não. Aqui em Goiás, o cidadão vive em paz e com a polícia capaz de garantir a segurança das pessoas. Mas fora do estado de Goiás, as pessoas simplesmente têm mais medo hoje, tá certo, do estado do crime que governa a maior parte do território brasileiro. Euler Ivo, 6 vezes vereador, não é isso? Foi 6 6 vezes vereador. vereador.
O senhor é da política, né? Não deixa a política nunca. Assim como sua esposa, Isaura Lemos, que foi deputada estadual também. E teve aqui dias atrás. Mas vamos lá. Como é que o senhor vê isso? Quer dizer, as facções tomando conta do país, a gente vê que elas se intrometem em tudo quanto há, como disse aqui o delegado Valdir, inclusive na Faria Lima, lá em São Paulo, né, por conta daquele escândalo que foi revelado dias atrás, que ela tem tentáculos por todos os lados do Brasil inteiro e lá fora da América Latina também. Como é que o senhor vê essa história? Brasil tomado pelas facções. Paulo, o Brasil é um país capitalista onde os trabalhadores produzem e algum punhado de super ricos ficam com o dinheiro. A desigualdade é muito grande na sociedade, muito grande. Existe uma revolta muito grande na sociedade. E isso cria um campo para essas atuações de bandidos. Eu, pelo menos, acho que se fosse um país, digamos, onde os trabalhadores tinham direito, onde eles participassem do que eles produzem, o Brasil seria diferente. Inclusive, teria um Estado forte. Eu acho, por exemplo, eu defendo, no caso do combate ao crime, a pena de morte. Eu sou um comunista, lá na China tem pena de morte. Lá na China não tem isso, não. Lá não existe isso de droga. Não tem uma quadrilha na China que prosperou. Porque lá mexeu, o Estado intervém. Mas lá é um Estado socialista. Lá é um Estado onde o povo participa da riqueza do país. Então o Estado é forte porque tem o apoio da sociedade. No Estado hoje, por exemplo, o Estado que defende mais os ricos, os bilionários, do que o povo é difícil. Eu acho que o Brasil tem que lutar pela sua soberania. Quando o governador Caiado fala em soberania, acho que mistura questão de soberania com o problema de quadrilha. Porque o Brasil é um país que tem que ser soberano. Você vê, o Trump agora acha que pode mandar no Brasil. E tem gente chamando os Estados Unidos para intervir no Brasil. Isso são pessoas que não têm nenhum patriotismo, entreguistas. Deviam mudar lá para os Estados Unidos, não é verdade? O Brasil tem que ter a sua soberania, isso é uma coisa. Agora, tem que combater o crime com firmeza, isso é outra coisa. Mas para ter moral também, para combater o crime com firmeza, o Estado tem que estar mais do lado do povo, coisa que hoje não está. Tá bem. Então, isso está Quando acontecendo. Quando se refere a Estado, o senhor se refere de uma forma o Estado que laica. eu falo é o Estado é a máquina estatal. Do Brasil. É, do Brasil. Do Brasil. Não é o Estado de Goiás. Sim. Se é o Brasil, fala assim, a máquina estatal do país, ela, na verdade, não defende o trabalhador. Delegado Valdir, o senhor que é da área, né? É possível ter soberania, ainda que com facção mandando aqui dentro? Não, eu prefiro entregar o Brasil para os Estados Unidos do que entregar para as facções criminosas, como acontece hoje nesse momento. Então, hoje nós não somos soberanos. Onde que nós somos soberanos? Vai andar no Rio de Janeiro, em São Paulo, um delegado foi assassinado ao sair de uma prefeitura, uma das pessoas que mais investigou as facções criminosas. E eu fico feliz com a fala do Euler, ao dizer, né, que o Brasil existe um pequeno grupo que comanda o país, né? Esse grupo que comanda o país e esse grupo que comanda o país e deixa na mão de poucos milionários, há mais de quase 20 anos é comandado pela esquerda. Então a esquerda trouxe isso para o Brasil, né? Afundou a pobreza e fez um grupo de milionários. Então, eu fico feliz com as falas dele, que realmente é o retrato do Brasil nesse momento. Olha, eu acho que o nosso delegado Valdir está confundindo. Primeiro, ou é o Brasil tem que ser entregue para o americano ou para os bandidos. Nenhum dos dois. O Brasil tem que ser do povo brasileiro, do trabalhador brasileiro. Isso tem que ser nós temos que ser radicais contra qualquer entreguismo, seja para os Estados Unidos, para qualquer outro país. Mas também aqui dentro não podemos permitir que o crime ele domine. E quando eu falo que no Brasil a máquina estatal defende o poder político, defende o rico, não é governo. Não é um governo do A, B, C. Pode surgir um governo Lula, governo Temer, governo Dilma, governo Bolsonaro e outros governos, qualquer governo. O governo não tem tanto poder. O poder hoje são os grandes, os bancos mandam no Brasil. Aí sim, o Brasil hoje tem que entregar. Hoje é assim. O Brasil, Paulo, o governo arrecada 4 trilhões de reais e tem que entregar 2 trilhões para o banco.
Uai, como assim? Que dívida é essa que nós não temos? Então, no governo Os Lula, bancos quem manda são mandam os banqueiros? Hoje, continua no Brasil, no governo Dilma, no governo Lula, no governo Temer, no governo Bolsonaro, quem manda no Brasil, lamentavelmente, são os bancos. O Brasil tem que fazer uma auditoria contra esses bancos. Tá tem bem. que ter a coragem para isso. Vamos lá, vamos correr, né? Deixa eu começar a cobrar dos senhores, né, que me ajudem aqui. Muito bem. Porque muita gente já está mandando mensagem e eu não quero deixar de registrar pelo menos uma boa parte dessas mensagens. Só mencionar que a política econômica é feita pelo governo federal. E a gente tem que lembrar também que a ex-presidente é presidente do BRICS. Não esquecendo desse detalhe, viu? E que está ajudando todo mundo, do mundo inteiro. Aqui no Brasil, está investindo aqui na ferrovia. A China está ajudando muito o Brasil, como está ajudando os povos da África também. A China, e a Dilma está lá muito bem colocada. Eu parabenizo a Dilma. Está ajudando muito os povos do mundo. Vamos muito lá, bem. então. Dilson Sérgio mandando uma mensagem aqui, não colocou o nome, mas eu vou pegar lá em cima. Mande o nome, por favor. A gente ganha tempo com isso para atender outros telespectadores também. O Dilson diz o seguinte, então, estamos no momento em que o estado do crime vem de forma assustadora a tripudiar sobre o nosso país, nossa família e até a nossa moral. Estamos assistindo uma avalanche de crimes que não param de propagar. Um dia lemos, tortura nunca mais, estamos vivendo esse estado novamente. O de crime hediondo vem escancarando em todas as esquinas. Drogatização, diz ele, bom vandalismo e a tortura de mulheres, crianças, que é mais que está por vir. Muito bem, você pode participar também dando a sua opinião sobre esse assunto e outro também que a gente vai levantar agora, que é a questão da anistia. Mais uma vez, a gente vai ouvir o governador Ronaldo Caiado para falar sobre essa proposta bancada, claro, pela oposição, ligada principalmente a Jair Bolsonaro, que vai ser discutida nesta quarta-feira lá em Brasília, pelo Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados, para ver se é possível acelerar essa tramitação do projeto que prevê anistia aos condenados do dia 8 de janeiro, os ataques do dia 8 de janeiro. Ronaldo Caiado dá a posição dele. Vamos ver. Muito claro em relação a isso. Eu sempre coloquei com muita tranquilidade, ou seja, nós precisamos caminhar para pacificar o Brasil. Não se pacifica com meias medidas, certo? Se pacifica deixando claro que as pessoas que tiveram toda a parte de envolvimento no 8 de janeiro, quanto o ex-presidente Bolsonaro, possam ser anistiados para que a gente possa voltar a trabalhar no Brasil, viver em paz, desenvolver o que a sociedade deseja, transporte de qualidade, alimentação de qualidade, educação de qualidade, saúde de qualidade. Esses são os temas principais. O cidadão que está ali fora, ele está preocupado em saber se ele vai poder ter uma alimentação digna, se ele vai dar conta de comprar uma cesta básica, se ele vai ter segurança. O Brasil precisa de ser pacificado e não tem outro caminho que não seja anistia, até porque essa foi o método utilizado. Eu sempre repito, Juscelino Kubitschek, que foi o grande estadista que o Brasil teve, tá certo? Foi um homem que mostrou. Ele realmente sofreu um golpe de Estado. E, no entanto, ele sobreviveu ao golpe e anistiou todos. Já vamos trabalhar. O cidadão fez Brasília, fez uma rodovia Belém-Brasília, fez a Universidade de Goiás, a Universidade Federal de Goiás. Olha o que esse homem trouxe para o Brasil, para o Centro-Oeste, que é essa pujança hoje, tirado do Rio de Janeiro. Agora, ele faria isso se estivesse brigando? Ele faria isso no Brasil se ele estivesse brigando lá com aqueles que tentaram o golpe, que foram exatamente os militares da aeronáutica, de Jacareacanga e de Aragarças? Ele teria feito isso? Não teria. Então ele estaria discutindo esse assunto o governo todo dele. Ele, em 4 anos, ele fez a maior revolução que o Brasil já fez, que um homem já pôde fazer. Delegado Valdir Soares, que é vice-presidente estadual do União Brasil. Caiado é presidente estadual, né? O senhor é vice. Sim. O senhor é vice. Naquela fusão União Brasil, DEM mais PSL, ele era presidente do DEM, eu do PSL. Na fusão, ele governador, presidente e eu vice. Tá bem. Vamos lá. Caiado quer pacificar o Brasil. O senhor está junto de Caiado. Se o senhor for participar de um eventual governo que Caiado venha a ganhar na eleição do ano que vem, para presidente da República, como é que o senhor se colocaria para atender essa necessidade, essa vontade de Caiado, que imagino seja a sua também, pacificar o Brasil? Como pacificar no momento em que a crise está cada vez mais se acentuando? Eu penso que quando você
fala no movimento de pacificação, é só você pegar o que acontece em Goiás, né, que é modelo Brasil. Hoje o governador praticamente não tem oposição na Assembleia Legislativa. Ela tem um relacionamento espetacular. O governador tem um excelente relacionamento com o Judiciário, com o Ministério Público. É um diálogo. Esse diálogo é uma forma de você pacificar. Conversa-se com todas as pessoas. O governador recebe partidos de A a B. Eu vou pegar o modelo Detran. A gente atende 246 municípios. E nós temos partidos, nós temos prefeitos de oposição, do PT, do PSDB. Então, a gente atende todos os municípios de forma democrática. Eu acho que, como disse o governador, a pacificação é você atender à vontade popular. Penso que a polarização extremista de um lado e de outro, ela vai acabar nas próximas eleições ficando um pouquinho mais distante. Teremos, sim, muitos votos extremos, mas a tendência é a decisão de quem será o presidente da República virá de uma ala mais moderada. É o que se vê, ainda que à distância, Euleri, é o que se vê nesse momento, quer dizer, a partir do momento da condenação de Jair Bolsonaro, muitos observam e entendem que isso, de alguma forma, se não pacificou, pelo menos esfriou um pouco aquele contencioso, né, que sempre existiu de bolsonaristas contra lulistas. A gente está caminhando para isso, na sua opinião? Olha, o governador Caiado disse uma frase que eu concordo com ele. Não vai ter paz com meias medidas. Tem que ser com medida dura. Por exemplo, acabou de falar que tem que ser com medida dura para combater o crime organizado que assassinou lá esse delegado de São Paulo. Nós precisamos, por exemplo, que as Forças Armadas tenham uma certa moral no meio da sociedade também. Agora, dentro das Forças Armadas, um grupinho de generais liderados pelo Bolsonaro preparou um plano tipo PCC para condenar. Eles tomaram a decisão, fizeram um programa do Punhal Verde e Amarelo para assassinar o Lula, assassinar o Geraldo Alckmin e assassinar o ministro, o Xandão. Entendeu? Quer dizer, e também dar um golpe. O Bolsonaro falava, e está dito, é preciso matar 30 mil brasileiros e prender 150 mil. Então, esse cara criminoso tem que ser tratado como criminoso. Não pode ser tratado, não, deixa solto e deixa esse grupinho aí de generais fazer o que querem, dar novos golpes, não pode ter anistia. Então, eu concordo com o Caiado. Tem que ser medida dura, tem que ser condenado e não ter anistia. Tá bem, delegado Valdir. Quer falar sobre isso? Eu gostaria de falar. Né? Eu gosto de comparar. Vamos pegar as condenações do atual presidente da República, que governa o Brasil. Quais são as condenações que ele sofreu? Corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, tráfico de influência. Isso daí para não falar, para não ficar o resto da noite aqui falando dos crimes dele. Aí vamos pegar Bolsonaro, organização criminosa armada. O vereador diz que ele participou de ação criminosa, armada. Mas eu não vi em nenhum momento o Bolsonaro pegar em armas. Então, me desculpe a desqualificação do artigo aqui. A tentativa de ebulição violenta... Nem os manifestantes? Oi? Você viu alguém armado lá com rifles, com pistolas? Alguém apontou arma para alguém para tentar tomar o poder? Não, eu vi uma quebra do patrimônio público. Isso eu vi. Sim. Mas como que pessoas me conte como que pessoas desarmadas elas vão tomar o poder? Que trem mais absurdo é isso? Que eu, sem nenhuma arma em punho, eu vou tomar o poder. Onde, pelo amor de Deus, e se eu for ler os demais crimes aqui, golpe de Estado, dano qualificado, sem dúvida nenhuma. Agora, golpe de Estado, qual golpe de Estado? Ele tem que ter sido consumado. Bom, primeiro, delegado, eu não peguei em armas para praticar nenhum crime, viu? Nunca pratiquei crime algum, entendeu? Mas sabe não, o que é perseguido. Armas, né? Fui perseguido pela ditadura militar e chegou um momento que nós concordamos. Se aquela ditadura não caísse, ela tinha que ser derrubada pelas armas. Eu achava que... E aí foi superado, ela caiu, né? Houve uma mudança e tal. Depois, você falou do presidente Lula. O Lula foi, digamos, acusado de tudo que você falou e não provou nada. Por isso mesmo, por isso mesmo ele está hoje na presidência. Já o Jair Bolsonaro foi provado, o Jair Bolsonaro foi provado, houve muitas provas
exaustivas que eles planejaram um golpe. O golpe dele, porque não aceitava a eleição do Lula, era assassinar o Lula, assassinar o Geraldo Alckmin, assassinar o Xandão, assassinar 30 mil brasileiros e prender 150 mil. Ele só não efetivou o golpe, o delegado, você sabe muito bem, ele reuniu as 3 Forças Armadas, reuniu lá o ministro da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, e disse, vocês concordam para nós tomarmos o poder, não aceitar o Lula? O ministro da Marinha falou, isso mesmo, a Marinha está com você, Bolsonaro. O ministro da Aeronáutica ficou na dúvida. O ministro do Exército falou, contra, se você insistir nisso, eu te prendo. Foi graças à posição do ministro do Exército do Brasil que contestou o Bolsonaro, que não teve o golpe. Esse ministro da Marinha, inclusive, foi condenado agora, que ele estava participando do golpe. Ele participa desse grupo de generais lá, que, aliás, eu acho, Valdir, vão perder a patente militares. Acho que vão perder. Vamos lá. Eu, como jornalista, tenho que ter o cuidado na hora de veicular as informações. Isso me permite aqui, vou ter que fazer uma correção no que o senhor disse, porque estão aí os fatos para provar que, quando o senhor disse que não houve roubo, não houve corrupção, o senhor está indo na contramão do que aconteceu. O STF, através, inicialmente, do seu ministro, Luiz Fachin, no dia 8 de março de 2021, ele anulou a condenação de Lula. Não houve julgamento de mérito, ou seja, ali ele não disse, Lula roubou ou não roubou. Não houve julgamento de mérito. Então, não há essa história de dizer que Lula foi absolvido, que Lula não participou daquele esquema. Até porque outras pessoas ligadas a ele também participaram. Então, isso não é verdade e eu não posso deixar que fake news sejam divulgadas aqui no programa. Tá bem? Só essa correção. E, posteriormente, o plenário do STF acabou validando essa decisão monocrática inicialmente dada pelo Fachin. Tá certo? Vamos lá. Opinião de telespectadores. Bruno Almeida, ótimo programa, Paulo, estou adorando esse novo formato. Obrigado, Bruno. Sem nome de Uruaçu, ótima noite para todos. Obrigado, de Uruaçu, né? Amo o seu jornal. Bota o nome da próxima vez para a gente saber com quem a gente está falando. Ok? Carlos, cadê? Essa aqui não é de hoje. Mistura tanta mensagem que a gente fica perdido muitas vezes. Sérgio Vieira, choro é livre, segue o jogo. Bolsonaro, diz aqui o Ney Vasco, Bolsonaro condenado. Esse dia nos alegra e acredito que a justiça ainda é para todos. Milhares de famílias enlutadas hoje com alívio no coração. Está aqui, a gente faz isso, lê mensagens dos dois lados. Vamos falar de outro assunto também, para a gente já colocar no nosso debate, na aula 4, por gentileza, Azaf, sobre situação política do Brasil. O governador Ronaldo Caiado deu essa coletiva agora à tarde, a gente está pensando trechos dela para dizer o seguinte, ele disse o seguinte, ele reafirmou que acredita na democracia e falou sobre o posicionamento da direita nas eleições em 2026. E para Ronaldo Caiado é preciso derrotar o PT. Veja o que ele diz. Parte da população teme insegurança política nesse momento, depois que tudo isso que aconteceu no julgamento. O senhor acredita que, de certa forma, a democracia do Brasil está em risco? Não, de maneira alguma, não existe isso. Não tem, ninguém está discutindo esse assunto. Nós estamos discutindo aquilo que nós desejamos colocar como sendo um processo democrático, que a eleição conduzir para a presidência. Vamos realmente, com todo o nosso esforço, derrotar o PT nas urnas, ganhar as eleições nas urnas, mudar a maneira de se governar o país, combater a corrupção, combater o crime no Brasil, fazer o Brasil crescer, fazer o brasileiro se sentir respeitado. Esse é o processo. Nós vamos para a eleição e ali, se Deus quiser, trabalhando muito, nós vamos aí chegar lá e vamos mostrar que o Brasil vai ser um outro a partir de janeiro de 2027. Tá bem, essa é uma das muitas vezes em que Caiado fez essa afirmação. É preciso derrotar Lula, nós temos que tirar o PT do poder, diz ele. E eu quero saber então do Valdir Soares, que é presidente do Detran, mas veio aqui na qualidade de político hoje, ele que é vice-presidente estadual do União Brasil, que é o partido do governador Ronaldo Caiado. Tem uma receitinha para derrotar o Lula? Então, eu disse ao final das eleições eleições de 2022, quando foi eleito presidente da República, 2023 assumiu, uma das primeiras entrevistas minhas, Berings, eu falei que a esquerda tropeça sozinha. E não demorou. Hoje nós temos juros de 15%.
Outro dia bateram a carteira de aposentados, né? E até agora eu não vi, até o momento, ninguém preso do maior rombo de aposentados no Brasil. E nem o nome de deputados e senadores envolvidos, né? Apenas o afastamento de um ministro, e aí está lá, já tem decisão para que a CPI não vá à frente, não vá adiante. Mas, na verdade, não adianta dizer, olha, nós devolvemos o dinheiro para as pessoas, mas alguém meteu a mão, né? Então nós não podemos continuar esse país que nós mencionamos no começo, controlado pelo narco-estado, controlado pelo narco-estado, e não podemos continuar esse país destruído em suas questões básicas, com corrupção do lado direito e do lado esquerdo. Ok, Elerivo, né, ex-vereador do PCdoB. Eu quero a sua opinião, vereador, né? Ele não é mais vereador, mas eu faço questão e a gente tem essa faculdade, né, facultativo, que a gente o trate pelo último cargo que o senhor ocupou. Para ficar mais, né, para as pessoas até se lembrarem disso. Vamos lá. Elerivo, como fazer essa pacificação, isso tudo que o governador falou ali e que as pessoas falam, como fazer que isso aconteça? Como derrotar o PT? PT, afinal de contas, representa vocês todos da esquerda, ou não representa? Bom, primeiro, Paulo, só levantando aqui, que o Lula, ele havia sido condenado ilegalmente. E ele, de fato, todo o tribunal teve de voltar atrás. Diferente do Bolsonaro, que está sendo condenado corretamente, com todo o direito de defesa e com provas ali em quantidade. Bom, Paulo, mas provas eu também tenho existem, certeza, eu tenho que contrapor, eu senão digo vai assim a ficar você, sem resposta. o Lula está tentando reconstruir o Brasil. Nós queremos a reeleição do Lula e eu tenho certeza que o Lula será reeleito presidente da República. Nós vamos trabalhar para isso. Então, o projeto do Caiado, com todo respeito enquanto governador, é um projeto a nível nacional fadado ao fracasso. O PT vai ganhar novamente e o Lula será um novo presidente do Brasil, novamente, porque ele está reconstruindo o Brasil. Ele está procurando ajudar o povo brasileiro. Isso é fundamental. E agora, eu tenho essa observação que eu faço, esse reparo, a todos os governos que têm no passado no Brasil. É preciso bloquear os bancos. Não dá para continuar essa sangria no Brasil. E hoje eu defendo isso, sempre defendi isso, esse é o ponto central. Quem manda no Brasil são os bancos. A maior bancada lá na Câmara Federal, ô Bering, eles falam que tem a bancada do boi, é tudo B, né? Boi, a bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada... eu diria que a maior bancada é a bancada dos bancos. Ela que manda no Brasil hoje, infelizmente. Agora eu acho que vai ter eleição, o governador parece que é candidato, né? Vamos ver. Eu acho que o Lula vai ser reeleito. Tá bem, opinião sua e a gente respeita, né? Nada contra. Agora, opinião não significa fato real. Claro. A gente tem que esperar acontecer. Porque Caiado está acreditando nisso. Mas eu quero dizer o seguinte, assim como o senhor disse que contra Bolsonaro a situação foi uma, contra Lula foi outra, que Lula provou que não roubou, foi inocentado. Não é nada disso, vereador, não é nada disso. O senhor sabe muito bem, só que o senhor está usando uma narrativa, eu vou recorrer aqui até uma participação da Célia Queiroz, telespectadora, dizendo o seguinte: boa noite, Paulo, boa noite, convidados. O senhor Elerivo tem a mesma linha de narrativas, estou lendo aqui, o senhor pode conferir comigo. Ele tem a mesma linha de narrativas petistas. Ela botou até um cara de pau aqui, eu vou deixar isso de lado. Vergonhoso ver pessoa desse nível de falácias / narrativas. O que aconteceu é o seguinte: provas existiram aos montes. Veja bem, eu estou me posicionando como jornalista. Eu estou preso a fatos, não a narrativas. Então, provas contra Lula e a equipe dele, a turma dele, houve aos montes. Tanto que dinheiro foi recuperado aos montes. E não foram milhões, foram bilhões. Contra Bolsonaro, e não estou aqui dizendo uma opinião minha, pessoal, de preferência pessoal, mas como jornalista. E quem pensa isento vai concordar. Ou não, pode até discordar também. Mas acontece que com Bolsonaro não houve prova, por exemplo, de corrupção. Ele roubou o quê? De onde ele desviou dinheiro? Zero. Deixa eu só te lembrar, a delação do Palocci, que era membro do PT. A delação de Marcelo Odebrecht, dando detalhes de cada operação. Eu participei da CPI da Petrobras, eu ouvi todas as delações. Então, desculpe, essas narrativas da esquerda absurdas. Vamos passar por cima das narrativas. Eu acho que poderia dizer mais, mas não vou dizer, senão a gente vai tomar muito tempo do programa. Mas que fique claro, o senhor tem toda a liberdade para dizer o que o senhor pensa. O telespectador faz a avaliação dele. Paulo. Tá bem? Faz a avaliação dele. Esse assunto que a gente vai
levantar aqui agora é sobre essa Assembleia Geral da ONU, a Organização das Nações Unidas, lá nos Estados Unidos. Até agora, a comitiva de Lula, do presidente Lula, não tem certeza se os Estados Unidos vão ou não liberar os vistos para que eles vão até lá. Está aí imagens, inclusive, do presidente Trump falando. E Lula, presidente do Brasil, geralmente o presidente do Brasil é quem abre os discursos dentro da ONU, né? E tradicionalmente seria a vez de Lula. Imaginamos que ele vá realmente ocupar essa função. Mas para ir precisa de visto nos passaportes, né? No passaporte oficial. Será que Trump vai recuar, não vai dar esse visto? O que é que o senhor, como integrante da direita, pensa? Na verdade, eu penso que existe um debate hoje mundial em relação a essa questão da presença. Primeiro, nós temos a COP30 aqui esvaziada. Agora, eu não acredito que o atual presidente tenha coragem de pousar com avião nos Estados Unidos. Existe a possibilidade, e aí a assessoria do Trump já disse que, em razão de alguns posicionamentos políticos, e onde hoje nós temos e aí a posição minha, não é do jornalista, nem da TV, minha posição, para mim, a minha posição é que nós temos hoje uma ditadura, e que nós temos uma ditadura judicialesca, onde um ministro, ele é vítima, ele é investigador, ele é promotor, ele é juiz de primeira, segunda e terceira instância. Eu não acredito, e voltando à pergunta, eu não acredito que o presidente atual tenha coragem de ir para a ONU. Muito bem, Eulerivo, como é que vai ficar essa situação, esse acirramento de ânimos entre Brasil e Estados Unidos? Ô Paulo, você vê, a reunião é da ONU, Organização das Nações Unidas. Ali une todas as nações, reúnem ali. Uma nação de direita, de esquerda, de centro, uma mais desenvolvida, outra menos, é a reunião de todas as nações. Nenhum dirigente que comanda aquele território deveria impedir o acesso a representantes das nações daquilo ali. Primeira questão é isso. Segundo, o Lula, eu acho que vai estar presente e não vai ter nenhum bloqueio ao nome dele. Eu penso assim. Inclusive, ontem à noite, eu estava observando, a TV Globo falava que o Trump tem atacado muito outras pessoas, nunca citou o nome do Lula. Nunca citou o nome do Lula. Ele citou de outros, mas não do Lula. Ele ataca um ministro, mas não do Lula. O Lula é o presidente do Brasil. Tem ministros que talvez seja na comitiva do Lula que o Trump pode impedir, mas eu acho que o Lula estará lá presente. Claro, se ele for um avião presidencial, os Estados Unidos vão impedir o avião de descer lá nos Estados Unidos. Isso não existe, viu, Valdir? Eu acho que, eu compreendo, mas não existe essa possibilidade. O Brasil hoje é um país soberano, continua soberano, o Lula continua sendo firme e o Brasil vai participar da ONU, eu acho que o Lula vai participar. Se houver o bloqueio, bom, aí é uma situação que o Trump estaria pulando o corguinho, como diz o goiano aqui, né? Mas acho que isso não vai acontecer. Só para complementar, editorial do Estadão. Eu gosto de editorial do Estadão. Certo. A propaganda eleitoral de Lula no New York Times. O que acontece? Uma semana antes, ele está provocando o presidente Trump. Então, é um editorial de um jornal conceituado que ele diz o seguinte, que o presidente brasileiro reforça barricadas ao invés de construir pontes. Está aqui, editorial do Estadão, não é fake, é real. Sim. Eu li a manchete, a entrevista do Lula, né, nesse jornal americano. Não teve nada de levantar trincheiras, né? Não viu agora, publicou anteontem ou ontem. Provocativas. Não é provocativo. Ele disse que o Brasil é soberano. O Brasil é um país soberano. E é de fato soberano, né? Então até agora tem sido soberano. Embora teve as bravatas, Trump falou, mas o Brasil continua soberano, não aceitou o que tem o Brasil, inclusive não foi radical. Eles impuseram, a pedido da família do Bolsonaro, o Trump impôs tarifas contra a economia do Brasil, coisas criminosas. O governo manobrou, mandou lá o Alckmin, né, conversar, negociar, o Lula negociou, ninguém atacou. Inclusive, não houve uma retaliação ao nível que o americano propôs. Por exemplo, a China retaliou imediatamente, o Brasil não. Então, o Brasil foi mais ou menos cordado. O que o senhor quer dizer com isso, então? Eu digo que o Lula sabe o tamanho dele.
né? O Brasil sabe o tamanho dele. O Brasil depende de banco. Aqui o Brasil não pode... A China, por exemplo, o americano botou 100% da tarifa. O chinês falou 100% da tarifa. O Trump, 150%, a China 150%. O Trump teve de recuar para 30%. No Brasil, se o Trump impõe uma tarifa de 100%, a nossa possibilidade de dar o troco igual, economicamente, não tem essa força toda. Então, tem que ter a capacidade de negociar. E o Lula teve. Ele foi soberano e negociou. Está negociando. Vendeu. Se os Estados Unidos quer comprar, abriu vários lugares do mundo que vai comprar a carne, o café, o que nós exportamos para os Estados Unidos está sendo comprado hoje por outros lugares. A China, por exemplo, aumentou em 30% a compra no Brasil para absorver aquilo que o americano queria comprar. Então, isso aí o Brasil vai vender no mundo inteiro, vai vender. E quem paga a conta, Berling, é o povo americano. A tarifa que o Trump coloca, o produto entra no café. Chegou nos Estados Unidos, o café paga tantos por cento de importação. Ele botou uma tarifa 10 vezes maior. Quem vai pagar o imposto? É o povo Paulo, americano. por favor. É o povo americano. Vamos correr, gente. O tempo está acabando. Rapidamente, 2 dias depois da condenação, 2 dias depois da condenação do Bolsonaro, o atual presidente fez esse artigo. Em vez de colocar panos quentes, ele coloca estopim, para explodir a bomba logo. Como que ele quer diálogo? Não abriu pontes. Vai ter dificuldades. Vamos lá. Dificuldade estou tendo eu aqui em registrar participação de telespectadores. Vamos lá. Muito bem. Tem opiniões favoráveis ao senhor, tem opiniões contrárias. Claro, Posso ler? Claro, Então à vamos vontade. lá. Essa vem de Rio Verde, é o sargento Gilson. Ele diz o seguinte: esse cidadão aí deve gostar de bandido, né? Para ser contra a anistia. Gostaria de saber o que ele tem a dizer sobre os bandidos do PT e etc., que foram anistiados por realmente terem cometido crimes no passado, tanto que o dinheiro foi devolvido aos montes. Punhal verde e amarelo é aquele que o Adélio esfaqueou, com que o Adélio esfaqueou o Bolsonaro, o sargento Gilson da cidade de Rio Verde. O senhor quer responder a ele? Não, Gilson, acho que você está equivocado. Né? O Punhal Verde e Amarelo é um plano descoberto onde o Bolsonaro e uma equipe dele, do grupo de generais, queriam assassinar o presidente Lula, o Alckmin e o presidente do Supremo Adélio Tribunal. também queria assassinar Bolsonaro. Não, o Adélio dizem que o Adélio esfaqueou o Bolsonaro. Eu me lembro muito bem. Dizem não, esfaqueou. Foi preso por isso, pelo amor de Deus. Vou levantar só para você. Olha só para você. O dia que o Bolsonaro foi esfaqueado, o filho dele, 5 minutos depois, falou: não teve nada, meu pai estava com o colete à prova de bala. Aí depois, não, esse dia parece que ele não estava com o colete, etc, tal. O próprio filho dele disse isso. Então, isso aí, ó. Colete tá à prova de bala, mas não de facadas. Então, pois é. Então, é claro, eu acho que talvez a faca seja mais forte do que bala, talvez, né, para entrar no colete aí. Você vê que não é. Você é militar, o senhor sabe, o senhor é delegado, sabe que colete à prova de bala é a prova de várias facadas, que a bala é muito mais poderosa, né? Mas tudo bem. O que eu só levantar, viu, o amigo de Rio Verde aí, você acha que você está equivocado. É bom dar uma lida para ver como é que são as coisas. Obrigado. Vamos lá, vamos correr. Vamos abrir espaço aqui para falar também de um movimento que aconteceu no dia de hoje, um gesto, um ato que aconteceu no dia de hoje, que é emblemático para a saúde no estado de Goiás. Por quê? Porque fala do CORA, que é o Centro de Referência no Tratamento de Câncer Infantil. Hoje, autoridades participaram de uma missa de inauguração da capela do Complexo Oncológico de Referência do estado de Goiás. O CORA, que vai ser inaugurado ainda este mês, no dia 25 de setembro. Veja os detalhes com a Isabela Mendes e imagens do Alano Mota. A primeira missa na capela do Hospital Cora foi presidida pelo arcebispo emérito de Goiânia, Dom Washington Cruz. Na ocasião, ele abençoou o espaço. O governador Ronaldo Caiado esteve presente na celebração, acompanhado da primeira-dama, e fez a leitura de uma passagem bíblica. Na ocasião, ele destacou que o hospital será o maior legado do mandato como governador. Foi uma meta minha de governo. Construí muitas obras, mas essa tem algo especial. É o olhar da criança, é a pureza da criança, é a esperança que a criança transmite, e que a gente não pode deixar com que elas não tenham, da nossa parte, a qualidade de educação, de saúde que elas precisam e que precisam de ser
reservada a cada uma delas. Gracinha Caiado, primeira-dama e coordenadora do Goiás Social, falou da alegria em participar de uma inauguração tão importante para jovens e crianças que enfrentam o câncer. Um momento muito importante, aqui onde essa capela hoje foi inaugurada, é juntar a fé, é juntar Deus com a medicina e, sem dúvida nenhuma, é uma forma de que as famílias que estão aqui conseguem superar essa doença. Após a missa, as autoridades fizeram mais uma vistoria no Hospital Cora e uma visita aos pacientes antes da grande inauguração, marcada para o dia 25 de setembro, aniversário do governador Ronaldo Caiado. O estado de Goiás, orgulhoso de saber que o melhor hospital pediátrico do Brasil nasceu aqui, para ter hoje um complexo que não existe em lugar nenhum igual. Então, nós estamos muito felizes. Para o secretário de Saúde, Razível dos Santos, o complexo oncológico, que será referência no tratamento de câncer infantil, representa um marco não só em Goiás, mas em todo o país. Esse é um momento de muita felicidade para nós, porque realmente a gente vai conseguir tratar todas as crianças e adolescentes, e para você ter ideia, vão ser crianças e adolescentes até 23 anos de idade em algumas especialidades. Então vamos tratar todos sem ter que enviar crianças para Curitiba, para São José do Rio Preto, para Ribeirão Preto, para Brasília, para Barretos. Todas essas crianças agora e adolescentes vão poder ser tratados aqui em Goiás com o melhor do tratamento que pode ser oferecido, que está desenvolvido no mundo. Bem observado pelo secretário, né? Esse hospital de Goiás, ele nasce de experiências já feitas, como disse aqui o secretário Razível, de experiências feitas em outras cidades, como Ribeirão Preto, Barretos, Rio Preto e etc. E esse hospital, particularmente o de Barretos, que é chamado de Hospital do Amor, é um hospital que abriga gente do Brasil inteiro. Muita gente de Goiás, inclusive, vai para lá, porque é referência. E que bom que a gente vê que tem dentro da política gente interessada, até porque é médico, como o governador Ronaldo Caiado, de fazer com que Goiás também seja referência. É louvável, e eu digo isso independente de partido de um, de A, de B, etc. Se fosse o PCdoB, eu faria o mesmo elogio também. E eu quero agradecer, eu quero aqui elogiar as autoridades por abrir esse hospital. Parabéns às nossas autoridades. Muito importante essa atividade, ajudar as crianças no combate ao câncer. Parabéns, eu espero que esse hospital seja de fato uma referência para o estado de Goiás dentro do Brasil. É parabéns espera, a vocês. né, delegado? Na verdade, é bom lembrar, enquanto eu estive parlamentar, a gente tinha conhecimento dessa grande quantidade de pessoas de Tubiara, Rio Verde, até de Goiânia, que iam lá para o Hospital do Amor de Barretos. Eu, inclusive, mandei emendas parlamentares a pedido, não apenas para lá, mas para o Hospital do Câncer de Rio Verde. A gente encaminhou emendas em razão da quantidade de pessoas. O presidente desse hospital levou para nós a relação de pessoas que eram atendidas. E eu fui visitar mais de uma vez esse hospital. Realmente uma grande estrutura e que agora a gente vai ter isso no nosso território. Tem também um hospital aqui em Umas também, feito pelo doutor, me fugiu o nome dele agora, um médico também, Valdemar, muito renomado, que abriu um hospital do câncer ali em Umas também. Muito importante. É toda essa rede que nós temos numa das doenças mais graves que atinge a população brasileira. E lá é interessante, porque não vai se receber apenas as crianças, né? Haverá espaço também para que os pais, os responsáveis por essa criança, também fiquem lá, entre aspas, internados, né, ao lado da criança, para que com isso ela se sinta mais segura, ainda mais confiante no tratamento. Porque confiança é tudo, né? A fé. Tendo fé, meu amigo, você acredita e remove montanhas realmente. Bom, antes de despedir dos convidados, eu quero chamar aqui uma fala do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, deputado Bruno Peixoto, que hoje esteve em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, para receber uma comenda. Ele que homenageia tanta gente aqui, hoje foi o dia de ele ser homenageado com a comenda à Ordem do Mérito Legislativo, que foi concedida a parlamentares de outros estados que tiveram reconhecimento também por suas iniciativas. Ele agradeceu pela honraria, parabenizou a instituição. A gente tem imagens dele, é uma fala dele também, para ficar o registro. Vamos ver. Eu fico muito feliz em participar, juntamente com o presidente Tadeu Leite, desta homenagem, em que presidentes de Assembleias Legislativas, cujo está comemorando 190 anos, serão agraciados com a comenda
E após essa belíssima cerimônia, nós também teremos outra sessão, essa sessão especial na Assembleia de Minas Gerais, que receberemos uma outra homenagem em presidir as assembleias que neste ano comemora 190 anos. Então quero parabenizar mais uma vez nosso presidente, que eu chamo de uma maneira muito carinhosa de Tadeuzinho, por este brilhante evento e, sem sombra de dúvida, um exemplo para nossos presidentes. Tá bem, parabéns, né, o presidente Bruno Peixoto, né, teu trabalho reconhecido lá em Minas Gerais também, né? E eu agradeço mais uma vez também o pessoal da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, através da TV Assembleia de lá, por ceder a gente essas imagens, assim como fez dias atrás, quando lá esteve também o governador Ronaldo Caiado. Parceiros, né? Estamos juntos. Obrigado a todos vocês. E eu vou ter o quê? 2, 3, 4 minutinhos? Vamos lá, boa noite, Paulo. Meu nome é Hamilton. Fala para o euro que houve devolução de dinheiro na época de petrolão, mensalão, sei lá mais o quê. Como é que se devolve dinheiro se não tivesse sido roubado? Vamos reiniciar essa discussão? Não, mas fiz questão de fazer o seu registro. Boa noite, meu nome é Tiago da Rocha. Será que o que aconteceu com o delegado assassinado da Baixada Santista não foi a mesma coisa que aconteceu com o envolvimento do... aí cita o caso de um processo que está em andamento. E fica difícil, né, delegado? Delegado. Não tem jeito, né? Fazer comparações sem ter a realidade dos fatos. Porque eu pego as mensagens que vêm sem ler antes. Me permita aqui, então, o Tiago, se eu citar esse nome aqui, eu vou abrir uma confusão que você não tem ideia, né? Enfim, ele ainda botou, vocês não vão colocar isso não vai falar desse pessoal. Vamos falar, se fosse o Zé da Silva, com todo respeito pelos Zés da Silva que estejam assistindo a gente não faria isso, é um processo em andamento. PCdoB concorda com isso também? Eu acho que não está julgado, né? Claro, não tem nada a ver. Deixa eu lembrar Pois não. Ou ajudar o ouvinte ali, lembrar o Euler também, né? Do triplex, do Lula, do sítio de Atibaia. Então são situações assim muito firmes de corrupção assim ativa, com empresários, empreiteiros, dizendo, olha, eu fiz essa obra, eu comprei esse apartamento em nome da mulher. Rapidinho. Delegado, é o seguinte, falou muita coisa do Lula, e depois foi ver a ilegalidade, os problemas que tinha, tanto que o Lula o Lula recuperou todo o seu direito, porque nós vimos as falhas, os erros, as calúnias. Então, o fato é que isso foi, não somos nós que estamos julgando, eu não tenho a capacidade de julgamento, foi o Supremo Tribunal que condenou o Lula e voltou atrás, voltou e viu o seu erro. Agora, no caso do Bolsonaro, o mesmo Supremo Tribunal, não é? Então, eu diria que está na mão dele, eu não sou do Supremo Tribunal, só estou vendo aqui a coisa de longe. O Lula continua presidente, foi preso, na minha opinião, condenado de forma injusta, incorreta. O tribunal reconheceu, voltou atrás, ele está na presidência. Tá bem, eu vou ter que corrigir de novo. Do Bolsonaro. Tem que corrigir de novo. Não viu erro de conteúdo, de oferecimento de denúncia. Houve erro técnico. Mas houve o erro, Paulo, isso que eu estou levantando. Foi condenado e teve de voltar atrás. Foi condenado, mas não foi inocentado. Sim, mas foi condenado e depois teve de voltar atrás devido a todo esse... Porque Luiz Fachin, assim, entendeu, deu uma decisão monocrática. Quem está acompanhando a gente nesse momento aqui é o Marcos Bazar. Conhece? Lembra do Bazar? Conheço o Bazar, forte abraço. Já estive no apartamento dele, grande amigo. Forte abraço, Bazar. Está morando lá nos Estados Unidos e fazendo sucesso, como sempre, né? Que ele se apresenta lá principalmente para as comunidades brasileiras. Está vendo o programa lá? Não, está aqui, está no Brasil. Estou no Brasil acompanhando vocês aí, parabéns. E ele incorporou também mais um personagem que está fazendo muito sucesso, que é imitando exatamente Donald Trump. Ele tem já meio que o biotipo, né, do Trump. Tem, ele é muito semelhante. Gordinho, laranjão. Alto. Laranjão. Como dizem, né, as pessoas que não gostam do Bolsonaro. Parabéns pelo programa, Léo. Meu nome é Hamilton Jali. Eu quero achar aqui, cadê que a Heloísa me passou? Enquanto você pensa, pode falar? Eu não estou pensando, estou procurando. Mas me ajude aí, O tempo está acabando, só lembrar. Se com 4 dedos o Lula meteu a mão no que conseguiu no Brasil, imagina se ele tivesse 5 dedos, viu? Aí o BO tinha sido maior. Olha que isso pode parecer preconceito, hein? Não é preconceito, não. É que ele meteu a mão mesmo. Zero de preconceito. É lembrar que ele não foi dilapidou o patrimônio brasileiro. Isso todos falam, porque falar pode falar à vontade. O Lula é o presidente da República, ele foi condenado e o tribunal teve de voltar atrás, entendeu?
Então é fato real, né? Agora, no caso do Bolsonaro, está aí todas essas provas aí, né? Eu creio, inclusive, que esses generais vão perder a patente, que vai ser julgado lá no Superior Tribunal Militar. Eu creio que aí vai... Porque o Brasil tem de ter essa atitude, medida de defender a democracia. Olha, nós temos, Paulo, que lutar pela pacificação. Sabe como que luta pela pacificação? Por uma democracia. Tá. Ter liberdade do povo votar e participar. Estamos embora, tem que encerrar. Não custa lembrar, para encerrar, que o STM, que o senhor se referiu, Supremo Tribunal Militar, Superior Tribunal Militar, vai ter 2 novos ministros, mais 2. E quem vai indicar? Lula. Vamos lá? Para encerrar, a mensagem que eu estava procurando aqui é Célia Queiroz. Parabéns, Paulo, pela postura exemplar, verdadeiro jornalista, verdade tem que ser dita. Obrigado, Célia. Obrigado, Eulerivo. Foi um prazer receber. Boa noite. Paulo, obrigado, eu te agradeço também a sua atitude como jornalista profissional que é, entendeu? E só faz engrandecer seu programa. Parabéns, continue sempre assim. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado também, delegado Valdir Soares, presidente do DETRAN, do qual a gente não falou agora, que é vice-presidente da União Brasil e está junto com a União Progressista. Obrigado por ter vindo. Forte abraço, Paulo. As malas já estão afiveladas. Sim, prontas. Amanhã, um giro pela Europa. Vamos fazer uma viagem aí para fora do Brasil. Paulo, também eu agradeço muito o debate com o nosso delegado aqui, viu, delegado? Forte abraço, obrigado, viu? É um parceiro de muito tempo, né? Okay. De muitos bate-papos. Eu tenho que encerrar. Semana abençoada para todos. Para todos. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. A gente volta amanhã. Até lá. Chega de brigas políticas que só atrasam a vida da gente. O